Boa tarde a todos, que a luz do Mestre Jesus continue nos iluminando e permitindo que possamos compreender e apreender esses ensinamentos de hoje. E hoje o nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. A gente vai falar basicamente sobre a caridade material e a caridade moral. Vamos entender um pouquinho como é esse tipo de caridade. E aí a gente pergunta para nós mesmos, o que é caridade, afinal de contas? Seria darmos esmola? Seríamos levar comida aos necessitados? Seríamos comprar uma rifa beneficente? Fazer isso daria consciência tranquila do dever cumprido como irmãos. A gente vê as pessoas às vezes falando, né, usando até esse chavão, né? Hoje eu já fiz a minha parte. Hoje eu já vou dormir tranquilo. Será que seria somente isso? A caridade, de acordo com a definição dos dicionários, é um sentimento. Então ele tem que sair do coração. É uma ação de amor. É uma ação que eu pratico comigo mesmo. Não para que eu possa mostrar, ou está tão na moda, né, o pessoal nas redes sociais. Não é isso. É mostrar para mim mesmo o dever que eu estou executando. Então, este ato é uma das qualidades mais bem definidas pela maioria das religiões, que define a caridade como amar e ajudar o próximo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou e deixou assim bem claro, né? Fora da caridade não há salvação. Já em O Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina espírita diz que a caridade desinteressada é a mais admirável das virtudes. Aí qual é, né? Está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha a resposta dos Espíritos. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indício de progresso a caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E aí a gente pergunta, né, a partir dessa definição, como entender realmente a caridade? O Espiritismo nos ensina que este ato pode ser exercido de vários modos. Por exemplo, como um apoio moral, uma ajuda espiritual. A nossa colega acabou de convidar, né, para que a gente possa participar ajudando na alimentação das pessoas de rua. Mesmo que eu não consiga, eu posso passar essa informação à frente, pedindo para que outras pessoas possam fazer. Então, é uma forma de caridade também, né? E ainda as ações mais simples do dia a dia, não julgar, fazer o máximo para alguém. Às vezes é tão difícil, e às vezes está tão próximo da gente, e a gente acaba julgando o outro, né? Então, são grandes exemplos de caridade. E ainda a caridade, ela pode ser distribuída ou dividida em duas partes, né? Em duas formas, material e moral. Nós estamos no mundo material, e a gente precisa da matéria. Nós precisamos, por exemplo, de comprar o pãozinho, de comprar o achocolatado. Então, a gente precisa da caridade material. E como que eu faço com a caridade moral? De repente, eu venho aqui ajudar a montar os lanchinhos. De repente, eu vou até lá para ajudar a distribuir. Ou fazer até uma prece para que tudo ocorra de maneira correta. Então, a caridade material, que está relacionada a esse nosso mundo físico, deve ser exercida com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhação, sem julgamentos, porque o amor se manifesta de acordo com o que é oferecido.
ele está ligado a atitudes que são realizadas com a real vontade de auxiliar, e não com aquelas situações em que os outros doam somente para se ver livre de quem pede ou para aliviar a consciência. Já a caridade moral, entendida por Jesus, e Jesus trabalhou essa caridade moral em todo o tempo que esteve aqui com a gente. Está descrita no Livro dos Espíritos, nessa questão 886, como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Jesus simplificou como fazer essa caridade moral. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de caridade moral. Quando a gente usa o verbal, palavras consoladoras, esclarecimentos edificantes. É dessa forma que a gente verbalmente ajuda o outro. E mental, ondas mentais de prece, de perdão, de amor, de esperança, de paz. E gestual, um aperto de mão, um abraço gostoso. Às vezes a gente precisa só de um abraço para que a gente possa se fortalecer. Então, um carinho, um sorriso, um olhar. Essa é a parte gestual e mediúnica. Um amparo, tanto aos encarnados como aos desencarnados. Estamos aqui hoje, recebendo da espiritualidade tudo aquilo que necessitamos agora, neste momento. Lembramos, é sempre possível fazer o exercício da caridade. A pessoa sempre encontra meio de fazer o bem de acordo com a evolução espiritual. E a partir do momento em que compreende que fora da caridade não há salvação, para os espíritos se praticá-la em suas manifestações, eliminando o quê? O egoísmo, o orgulho, que muitas vezes está presente e a gente não percebe. E qual a diferença entre caridade e virtude? Na caridade, quer dizer, a verdadeira caridade é um tipo particular de virtude. Para o Espiritismo, uma virtude mais importante, porque, na verdade, ela é a síntese de todas as virtudes que são necessárias para o progresso moral do espírito. Então, a caridade tem, na verdade, a marca essencial do desinteresse. Só há virtude se houver desinteresse. A gente não pode definir a virtude pelo bem a ser feito. É muito pouco. Fazer o bem é um componente da virtude, mas não é o único componente. Tem que acrescentar a palavrinha. Fazer o bem desinteressadamente. Aí nós vamos voltar lá nos filósofos e vamos buscar Kant. Kant, um filósofo antigo lá de trás. Ele foi um filósofo bastante importante e ele vai nos trazer uma noção de interesse. Ele vai dizer o seguinte: se o homem visse Deus, porque se a gente pensar aqui agora, se eu falar para vocês, pense em Jesus, aí todo mundo já sabe a imagem que faz de Jesus. E se eu falar agora, pense em Deus, olha o que o Kant falou. Se o homem visse Deus permanentemente, dizia Kant, ele não seria virtuoso, porque ele só praticaria o bem ou por medo ou por bajulação. Não haveria o ardor natural, porque ele ficaria com medo de Deus, ou então ele ficaria bajulando a Deus, momentaneamente, né, gente? E normalmente é quase isso que a gente faz quando a gente conversa com Deus e fala assim, que a gente está precisando de algo, aí a gente quer uma troca, né? A gente faz uma troca com Deus. Ah, eu vou ficar aí um tempo sem tomar Coca-Cola.
porque eu estou precisando de algo. Então, a gente faz uma barganha com Deus, né? Então, Kant dizia na sua época a importância do desinteresse, e Kardec vai usar essa expressão no Evangelho segundo o Espiritismo, muito importante. Do ardor natural do coração, você não tem como se enganar. É você mesmo que julga se você está sendo realmente caridoso ou está simplesmente fazendo o bem. Por quê? Porque as leis estão todas na nossa consciência. Então, quem vai julgar a gente não é os nossos seguidores da internet, mas somos nós mesmos, de dentro de nós, na nossa consciência, que vamos perceber. E aí, um questionamento para a nossa reflexão durante essa semana. Podemos começar a treinar com beneficência para chegar à benevolência? Se abrirmos para isso, aí está o grande segredo da ação do bem. Começamos praticando aquelas gentilezas. Lembra quando a gente brinca com as crianças? Aquelas palavrinhas mágicas? Então, começamos com essas palavrinhas, começando falando bom dia, mesmo com aquela pessoa que acordou e de repente falou assim, que dia é esse? Como você sabe se vai ser bom dia, né? Então, a gente começa assim, a gente fala um bom dia, a gente dá um aceno, a gente sorri, né? Mesmo que a pessoa fala, parece que ela está meio doida, essa mulher já anda rindo, sorrindo, né? Não, eu estou sendo simpática, eu estou em paz, desejando a paz do outro. E aí a gente vai distribuindo essas gentilezas e a gente vai construindo dentro da gente uma forma de ação. E qual o verdadeiro sentido da palavra de caridade, como entendia Jesus? Uma frase para a gente terminar aqui agora. Benevolência para com todos, compaixão para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que Jesus possa nos fortalecer, nos iluminar e permitir que nós possamos nos abrir a essa caridade moral. Graças a Deus.